bem-vinda mais uma vez aqui à Band News Difusora, Rosiane. Hoje você traz aqui detalhes de uma reunião para tratar da estiagem. Reunião que, inclusive, é para o governo federal, né, para falar sobre esse assunto, correto? Isso, uma agenda com o governo federal, da bancada do Amazonas e do governo do Amazonas, que foi acertada ontem na casa do senador Omar Aziz, por meio de uma ligação de telefone entre o senador Omar Aziz, o governador do estado, Wilson Lima, e também o presidente Lula, Rafael. Eles trataram de uma agenda e preocupados com o efeito da estiagem, a previsão de que ela seja mais duradoura, que o período sem chuvas também seja maior esse ano em função dos efeitos do El Niño, que a gente tem acompanhado por outros órgãos especializados, o efeito que ele já tem sobre as comunidades, né, o adiantamento desse início de seca dos rios e essa expectativa, como a gente disse, de prolongação, né, de um período maior sem chuvas e que o rio demore a subir. Então, isso já tem um efeito sobre as comunidades e deve, piorando, colocar um agravamento nessa condição de isolamento e tudo que significa o isolamento no estado com a geografia como o Amazonas. Então, o presidente Lula ouviu esse reclame com atenção o senador Omar Aziz e o governador Wilson Lima e solicitou que os dois e a bancada do Amazonas sejam atendidos amanhã por uma equipe de ministros, que ele considera estar mais à frente relacionados aos principais problemas apresentados por essas duas vozes, o senador Omar Aziz e o governador Wilson Lima. Então, de início, a previsão é que haja uma reunião. Na reunião, né, a presença do ministro dos Transportes, o Renan Filho, o ministro de Portos, o Silvio Costa Filho, o novo ministro, né, de Portos, e também o ministro Valdez Góes, que já veio ao estado do Amazonas, é o ministro de Desenvolvimento Regional, já veio ao estado do Amazonas, porque há uma previsão de uma piora em relação às questões relacionadas à defesa civil. No estado do Amazonas, a informação que eu consegui confirmar, né, que representando o governo do Amazonas, devem participar, além do governador Wilson Lima, o chefe da Casa Civil, o Flávio Antoni, o chefe da Defesa Civil, que é o Coronel Máximos, também o representante da SNPH, o superintendente da SNPH, João Barroso, e o secretário de Fazenda, que me parece já está em Brasília, o Alex Delgiglio. Então, são essas as figuras que vão estar reunidas amanhã. Mais uma informação a respeito dessa reunião é que assim que o senador Omar Aziz e também o governador Wilson Lima informaram nas redes sociais a respeito da reunião e da conversa com o presidente Lula, um outro estado se movimentou e deve participar também dessa reunião. Então, para além do estado do Amazonas, questões regionais serão tratadas, que é o estado de Rondônia, né? O governador Coronel Marcos fez esse contato, então ele e a bancada de Rondônia também devem participar dessa reunião, tratando sobre os efeitos da estiagem, tanto aqui no estado do Amazonas como em Rondônia. Rondônia sofre com os efeitos também do Madeira. O Amazonas tem um trecho do Madeira, mas Rondônia também já sofre com esses efeitos da estiagem no Rio Madeira. Muito bem, informação trazida aqui pela Rosiane Carvalho. Amanhã, então, essa reunião articulada aí pela bancada do Amazonas, né, o senador Omar Aziz, com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representantes do governo do estado, entre eles o próprio governador Wilson Lima e também o governo do estado de Rondônia, para tratar da vazante da estiagem aqui na região. Mais alguma informação que você traz para a gente, Rose? Só uma pequena correção, não há neste momento previsão da participação do presidente Lula na reunião de amanhã. É a reunião com os ministros. O presidente Lula programou essa reunião a partir da ligação que recebeu do senador Omar Aziz ontem, que conversava com o governador Wilson Lima na casa dele. E aí, mais duas informações que eu gostaria de acrescentar, são dois dados para a gente refletir a respeito. A conversa do senador Omar e do governador Wilson Lima, que acabou resultando na ligação para o presidente Lula e nessa reunião toda, que vai ocorrer amanhã, ela ocorreu na casa do senador e o governador do estado esteve na casa do senador. Não era só essa agenda estiagem, tinha uma outra agenda política a tratar. Isso é um dado, é uma informação que a gente pode colocar para esse contexto para tratar mais na frente também. Um outro dado que é preciso destacar é que a gente precisa lembrar que esses dois estados, o estado do Amazonas, o estado de Rondônia, que recebe uma atenção de imediato, que recebe uma ligação do presidente no final de semana e ele atende, determina que os ministros atendam, com uma agenda, né, de estado de atenção para a região, são dois estados que deram votações massivas para o ex-presidente Bolsonaro. O estado do Amazonas
Claro, a maior votação vinda do interior deu maioria de votos para o presidente Lula, mas a gente sabe da expressiva votação que o presidente Bolsonaro teve em Manaus. Em Rondônia, o presidente Bolsonaro, Rafael, teve 64,36% dos votos. O próprio coronel Marcos, que é o governador de Rondônia, e o segundo colocado lá são de direita, né? Ele é do União Brasil, o segundo colocado foi o Marcos Rogério, do PL, né? A bancada deles no Senado, na Câmara dos Deputados também são todos parlamentares, estavam muito alinhados a essa direita e extrema-direita. Por que é importante falar isso? A gente está perseguindo quem é de direita e achando, olha, eles estão atrás do governo agora? Não, eles estão certíssimos de fazer essa costura, essa relação que tem que ser, né, de Estado, de instituições, de entes. A questão é que isso não era possível de se realizar e de se imaginar desta forma há meses atrás, há 9 meses atrás. Esse é um dado que é preciso ser registrado. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Muita informação, claro que acompanharemos. Isso será notícia aqui na nossa programação. Até a próxima. Até a próxima.